quando meus olhos percorreu esse salmo, foi como se Deus gritasse dentro do meu coração algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês. É aquilo que está queimando dentro de mim, é que eu quero estar compartilhando com você. Deus torna cativo neste momento todo entendimento à tua palavra dos teus filhos aqui presentes. Distração e dispersão, nós os repreendemos. Que o Senhor venha tocar-nos com a tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Salmo 11 diz assim: no Senhor confio, como dizeis. No Senhor confio, ponto e vírgula. Como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro. Eu vou ler de novo. No Senhor confio, ponto e vírgula. Como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro? Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Versículo 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu povo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Fica com a sua Bíblia aberta, porque nós leremos algum texto. Acompanhe comigo na versão N. Dá para ler assim, gente? Dá? Ok. No Senhor me refugio. Na versão NVI. Então, como então vocês podem dizer-me, foge como pássaro para os montes? Olha na versão Viva. O Senhor é o meu lugar seguro. Onde me escondo? Por que então vocês vêm me dizer, fuja para as montanhas, como um pássaro, lá você ficará em segurança. O salmista está nos ensinando a primeira grande verdade desse texto. Cuidado com as vozes que querem te deslocar. O salmista está dizendo, provavelmente aos seus amigos, pessoas próximas, que diante de uma situação tensa, os amigos estão dizendo, Davi, por que você não foge? Você já ouviu isso de alguém ou não? Uma situação veio ao teu encontro, veio um caos, veio uma crise, e alguém disse, rapaz, se eu fosse você, eu fugiria. Se eu fosse você, eu iria abrir mão. Se eu fosse você, eu tentaria outra coisa. Eu fosse você, eu mudaria de cidade, eu mudaria de família, eu mudaria de país. O salmista disse assim, como vocês ousam falar isso comigo? A minha salvação não está na fuga dos meus pés. A vitória da minha vida não está em correr. E Deus está conversando com alguém aqui esta noite. A vitória da sua vida não está em você fugir da situação. Como assim? Vocês estão dizendo para eu fugir? Eu confio no Senhor. Eu quero te dizer esta noite, no poder do Espírito Santo, cuidado com as vozes que querem te deslocar da onde que você está. Jesus ouviu essas vozes, ou não? Lá na cruz,
lá na cruz, aliás, antes da cruz, quando Jesus disse: eu vou para Jerusalém, e eu serei crucificado, e eu morrerei, e serei entregues aos anciões, aos principais dos religiosos, eles vão me maltratar, eu vou padecer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí o texto fala que Pedro chamou Jesus de lado. Imagina a cena. Pedro chama Jesus de lado e diz assim: Jesus, é o seguinte, olha, eu vou te dar um conselho. Mas você acha que ele falou assim: eu vou te dar um conselho? Não. A Bíblia diz que Pedro repreendia Jesus. Você imagina a cena ou não? Pensa um Pedro, se ele apontou o dedo, não sei. Mas que o tom de voz foi tenso, foi. Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, a Bíblia diz que ele repreendeu Jesus. Isso não pode acontecer. Isso não vai acontecer. E olha o que o Pedro disse: poupa-te. Poupa-te. Em outras palavras, o que Pedro está falando para Jesus? Foge. Foge. Foge da cruz. Foge dos escárnios dos homens. Foge desse sofrimento. Mas Jesus olhou para Pedro e reconheceu que havia vozes que estavam querendo lhe deslocar. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Vou te dizer uma coisa, eu quero ministrar uma autoridade de Deus sobre a tua vida agora. Que em situações pontuais, quando vozes se levantarem para te deslocar, seja cheio de Deus para dizer: para trás de mim. Jesus estava na cruz e ele ouviu gritos dizendo: desça da cruz. Vozes querendo deslocar Jesus. Essas vozes alcançarão seus ouvidos nos momentos mais tensos. Jó, em meio ao sofrimento, ele ouviu essa voz. Alguém disse para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Vozes querendo nos tirar da onde que nós estamos. Agora, por que essas vozes se levantam? Versículo 2, olhe comigo o texto. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às ocultas e aos retos de coração. Olha na linguagem de hoje. Porque os maus já armaram os seus arcos, e de tocaia, apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. Olha a NVI. Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Olha o que Davi está dizendo. Como assim vocês estão mandando eu correr? Como assim vocês estão mandando eu ir para as montanhas? Vocês não sabem que no percurso existem inimigos com flechas pontiagudas apontadas para mim no caminho? Eu não vou fugir. Olha o que nós aprendemos no verso 2. Só seremos alcançados pelo inimigo se não estivermos onde ele nos plantou. Sabe por que o diabo está levantando vozes para te deslocar da onde que Deus te plantou? Porque ele sabe que se você sair do lugar que Deus te plantou, você será presa fácil do diabo. Se você abandonar essa casa, se você abandonar esse casamento, se você abandonar esse propósito, se você abandonar esse plano de Deus, se você fugir desta chamada, se você fugir dessa vocação, se você fugir para aquilo que Deus te chamou, você ficará frágil. As flechas te alcançarão. E o diabo sabe disso.
O diabo, na tentação a Jesus no deserto, ele pega Jesus e o levou para o pináculo do templo. E fez uma proposta capciosa, dizendo: está escrito que dará ordem aos anjos, para que você que acampa ao seu redor, e não lhes deixa tropeçar em nenhum dos seus caminhos. Então pula, porque está escrito que essa promessa vai se cumprir. Se Jesus pulasse, Jesus morreria. Porque essa promessa não se encaixava naquele lugar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz de que os anjos do Senhor será dado ordens para que acampa ao redor, para que nos guardem nos nossos caminhos. Aí eu pergunto, qual é o caminho dos homens? São os ares ou é a terra? Por onde que a gente anda, gente? Qual é o nosso caminho? Terra. O diabo pega Jesus, desloca da terra e coloca no pináculo do templo. Mas essa promessa não iria se cumprir, porque se Jesus pula, Jesus estaria no caminho das aves e não dos homens, porque o caminho dos homens não são as alturas, o caminho dos homens é a terra. O diabo desloca ele de lugar, porque se ele nos desloca de lugar, nós somos presa fáceis. É por isso que Tobias e Sambalate vai pedir para Neemias sair da onde que ele estava. Porque se a gente sair do lugar, se a gente querer fugir com os nossos pés, se a gente querer resolver com as nossas mãos, com os nossos braços, nós seremos alcançados pelos nossos inimigos. Você pode comigo ajudar eu a pregar? Diga para quem está ao seu lado assim: aconteça o que acontecer, não saia do lugar. Diga: aconteça o que acontecer, não saia do lugar. Alguém entende a palavra do Senhor? Versículo 3 então diz assim: na verdade que os fundamentos se transtornam. É tempo de lutar pelos fundamentos da nossa fé. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Olha essa versão: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? É aqui que eu quero estar meditando com vocês. O que fazer quando os fundamentos estão abalados? Qual a ideia que o salmista estava pintando aqui? O que ele estava descrevendo? Muito provavelmente ele estava se referindo aos fundamentos do reinado de Saul, que estavam todos transtornados, que estavam todos destruídos. A palavra destruídos, eu busquei aqui, que é arak. Olha o que significa a palavra destruído, olha a abundância de abordagem. Significa demolir, derrubar, destruir, derrotar, quebrar, atravessar, arruinar, ser arrasado, arrancar, empurrar, lançar ao chão, atirar para baixo, estragado e destruidor. O que o salmista está dizendo é o seguinte: quando o caos se estabelece, o que faz o justo? Quando o caos se instaura, quando o caos acontece lá na sua casa, quando o caos acontece lá no seu trabalho, quando o caos acontece lá na sua parentela, o que a gente faz? A gente deleta, a gente exclui, a gente foge. O que faz o justo quando o caos se estabelece? Por isso, eu quero vos falar sobre o tema: dê uma resposta ao caos. Se o caos se estabeleceu, não cruze os braços, não fica na passividade, não fica na neutralidade, não fica na indiferença. Se um caos se estabeleceu em algum ponto da sua vida, em algum ponto da sua história, em algum ponto na vida de alguém que você ama, dê uma resposta a esse caos. Os justos devem fazer alguma coisa quando os fundamentos são abalados.
Nós precisamos nos levantar quando as coisas ficam na desordem. Nós somos o povo de Deus, nós somos justos, nós somos a Assembleia dos Justos, e nós somos aqueles que, quando a notícia dizem o caos sobreveio, nós nos posicionamos e não queremos asas para fugir, porque justos enfrenta no poder do Senhor que fez os céus e a terra. O que faz o justo quando o caos se estabelece? Qual é a resposta que você precisa dar ao caos quando ele se levanta a você? Por isso, eu te convido a você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Acompanhe comigo e nós encerraremos dentro do texto de Gênesis capítulo 6. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha o caos. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então você precisa entender que a palavra aqui no hebraico que arrependeu é noram, que tem 3 significados. Tem um significado de se arrepender, de voltar atrás, tem um sentido de lamentar, de entristecer, e tem um sentido de alegrar. Então, noram tem esses 3 significados: voltar atrás, lamentar ou entristecer, ou alegrar. Nesse texto aqui, o que se encaixa é o lamentar, porque Deus não é filho do homem para que se arrependa. Então a melhor tradução seria: e Deus lamentou, e Deus entristeceu de ter haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Versículo 7. Diz o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha o versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo. O que o justo faz em tempos de caos? Qual é a resposta que o justo dá em tempos de caos? Olha o que diz o versículo: e reto em suas gerações. Noé, o que ele fazia? Qual é a resposta que o justo dá diante do caos? Ande com Deus. Essa é a resposta para você, mãe, quando o caos apresenta lá na vida dos seus filhos. Essa é a resposta, pai, que você precisa dar quando o caos se estabelece na sua casa. Essa é a resposta que você precisa dar quando o caos está te cercando. Você precisa dar uma resposta ao caos, e o justo responde ao caos andando com Deus. Você precisa decidir andar com Deus. Você precisa, como pai, como mãe, como homem, como mulher, decidir andar com o Senhor. Foi isso que Noé faz diante de um caos totalmente estabelecido, aonde que se olhava para todas as direções e não se encontrava referência de esperança. Mas de repente, em meio a todo esse caos, lá estava um justo, dando uma resposta a esse caos: eu vou andar com Deus. Você precisa andar com Deus. Você precisa andar com Deus. Isso tem muitas implicações. Quando nós decidimos andar com Deus, nós estamos falando de alinhamento, porque Deus escreve a Amós dizendo de que não andarão 2 juntos se ambos
não estiverem de acordo. Quando o texto fala que Noé andava com Deus, está falando de corações alinhados. Deus quer alinhar o coração dele com o seu coração. Diante da tempestade, você não pode querer fugir. Diante do caos, você não deva cruzar os braços ou murmurar. Você precisa se levantar e dar as mãos a Deus, dizendo: Deus, passeia comigo no meio desse caos. O seu coração precisa desejar Deus mais do que tudo nessa vida. Quando eu olho Noé andando com Deus, eu vejo a primeira coisa: andar com Deus me leva para além do caos. Diga comigo: andar com Deus me leva além do caos. O caos estava estabelecido, mas Noé decidiu andar com Deus. O que aconteceu? Deus o colocou dentro de uma arca e tudo passou, e ele continuou preservado na presença de Deus. Quando você anda com Deus, você vai além do caos. Você vai além desse páreo. Você vai além dessa resistência. Você vai além quando você decide andar com Deus. Isso fala de uma intimidade sem medida. Queridos, ei, a nossa geração está faminta por conhecer pessoas que andam com Deus. Pessoas que falam no mesmo tom de Deus. Pessoas que o semblante inspira graça, presença, virtude. E às vezes, queridos, nós estamos assim tão apequenados, nós estamos tão rasos. Aí quando vem um caos, a gente quer fugir, a gente não quer enfrentar. Não, ande com Deus. No meio do caos, você precisa conhecer Deus como nunca. No meio do caos, você precisa dizer: Deus, me leva para lugares mais altos em Ti. No meio do caos, você precisa de ter novas revelações. No meio do caos, não é hora de você subtrair os seus momentos com Deus. No meio do caos, é momento de você se aproximar do coração de Deus e sentir as batidas do coração de Deus. No meio do caos, nós precisamos andar com Deus. O seu trabalho precisa de um homem que anda com Deus. O seu casamento precisa de um marido que anda com Deus. Os seus pais jovens precisam de filhos que andam com Deus. Pessoas apaixonadas pela presença, apaixonadas pela glória, apaixonadas pela intimidade com Deus. Famintos pelo Senhor. Quando nós andamos com Deus, nós vamos além do caos. Nós não somos paralisados, nós não perecemos no caos. O que Deus está te dizendo aqui: experimente, decida andar com Deus, e você vai além dessa luta, e você vai além desse desafio, e você vai além desse momento mau. Deus te toma pela mão e te levará mais longe. Ah, queridos, andar com Deus. Você vai se lembrar de Enoque. Enoque andava tão perto de Deus, que Deus disse assim: não, vem para cá. Uma criancinha foi descrever essa passagem, ela disse que Deus pegou na mão de Enoque e disse: vamos dar uma volta. E eles começaram a andar. A conversa gostosa, Deus conversando com Enoque, Enoque conversando com Deus. E eles foram caminhando, e foram caminhando, e foram caminhando, e foram caminhando. Ah, se lá no caminho de Emaús, quando aqueles discípulos conversavam com Jesus, o coração queimava. Imagina de Enoque, de mãos dadas com Deus, e a criança vai descrevendo, e de repente Enoque diz assim: eu preciso voltar para casa. Mas está muito longe. Uma criança descrevendo, mas está muito longe. Aí Deus faz o convite: você está mais perto da minha casa. Vem para minha casa.
vem comigo. E então Deus tomou Enoque para si, e não se achou mais Enoque. Disso que nós estamos falando, de um nível com Deus, que Deus quer te tomar para Ele. O momento em que você se abre para Deus, o momento em que você se rende a Deus, é algo tão lindo, é algo tão gostoso, é algo tão cheio de amor e de paixão, que Ele vem e diz: vem comigo, esteja no meu seio, descansa no meu regaço, esteja comigo, esteja comigo. Ande com Deus e Deus vai te levar para além do caos. Noé decide andar com Deus e Deus leva Noé além do caos. Mas não é apenas além do caos. Quem anda com Deus torna a esperança para o caos. O caos tinha se estabelecido, mas Deus estava andando com Noé. E agora Noé é a esperança para o caos. Ele é aquele que vai construir a arca, que vai ser a esperança de vida. Ei, diante das decepções e das frustrações, decida andar com Deus. Dê uma resposta a esta tribulação andando com Deus, e você verá que você não encarará esta situação como vítima. Reconstrua a sua vida é o livro do Dale Galloway, o homem que aos 32 anos sofreu um golpe mortal na sua história. Um golpe mortal. Já era pastor de uma grande igreja. Os seus amigos celebraram já o seu sepultamento. Aos 32 anos, o Dale vive uma experiência com Deus. Ele decide andar com Deus. E fruto dessa experiência, ele escreve esse livro, Reconstrua a sua vida. E no 4º capítulo ele diz: bata a porta na cara da autopiedade. Se você quer reconstruir a sua vida, se você quer obter vitórias enormes na vida, você precisa bater a porta na cara da autopiedade. Achar que você é a vítima de tudo. Achar que todo mundo precisa ter dó de você, que todo mundo precisa ter pena de você, e fica lamentando, e essas lamentações se transformam em murmurações. Bata a porta na cara da autopiedade e decida pegar na mão de Deus e anda com Deus, e você será a esperança para esse caos. Você será a esperança para esse casamento. Você será a esperança para esses filhos. Você será a esperança para aqueles que estão à sua volta. Paulo e Silas é jogado em uma prisão. Eles tinham todos os motivos para se lamentar e viver uma autopiedade. Mas Paulo e Silas estavam andando com Deus. E agora aqueles homens que estavam doloridos, aqueles homens que estavam sangrando, aqueles homens que estavam tão maltratados, torturados, eles se tornam a esperança para aquele cárcere, para aquela prisão. Eles se tornam esperança para aquele carcereiro. Quem anda com Deus é a esperança do caos. Te levanta em nome de Jesus. Seja a esperança para esta situação. Seja a esperança para esta igreja. Decida andar com Deus. Seja a esperança do ministério que você faz parte. Seja a esperança do bairro em que você mora. Seja a esperança da cidade que você mora. Seja a esperança do país em que você habita. Ande com Deus e você será o instrumento que Deus usará para trazer esperança para o caos. Alguém entende Deus falando aqui esta noite?
Terceiro e último lugar. Quem anda com Deus, ele é instrumentalizado para algo maior do que o caos. Quem anda com Deus vai além do caos. Deus levou Noé além do caos. Quem anda com Deus é esperança para o caos. Ele foi a esperança para aquele caos. Foi ele que ouviu Deus para construir a arca. Você sabe o que é mais lindo? É que Noé andando com Deus, ele estava sendo um instrumento para algo muito maior do que aquele caos. Sabe qual era? Noé estava guardando dentro da arca a semente que viria Jesus Cristo, Salvador do mundo. Foi do seu filho Sem que viria a linhagem do Messias. É como se Deus estivesse dizendo: Noé, você está andando comigo, eu vou colocar nas tuas mãos algo maior do que esse caos, eu vou colocar os teus cuidados algo maior do que você, eu vou colocar os teus cuidados algo maior do que tudo que você já viu, eu vou colocar os seus cuidados, a semente do meu filho. Decida andar com Deus. E você será instrumento para algo maior. Você será instrumento para algo maior. A gente precisa pensar em algo grande. A gente precisa pensar que vida cristã é muito mais do que a gente tem vivido. A gente precisa entender que vida cristã é andar com Deus. Vida cristã é termos o coração em chamas para Deus. Andar com Deus é nós vivermos uma vida segundo o coração de Deus. É nós sermos o porta-voz de Deus. É nós sermos o sinal de Deus entre os homens. Andar com Deus é nós vivermos a intimidade aqui e agora. É nós sermos portadores da glória de Deus. Quando estava acontecendo o avivamento no país de Gales, um viajante chegou na ferroviária. E ele queria visitar a igreja, mas não sabia o endereço. Ele chamou alguém da ferroviária e diz assim: eu queria ir lá na igreja onde que está acontecendo um avivamento. E alguém disse: vai andando, e a glória do Senhor te atrairá para lá. É disso que nós estamos falando, de você ser o portador dessa glória. De alguém que está vivendo uma vida terrivelmente perdida, e Deus guiar essa pessoa ao teu encontro, porque você anda de mãos dadas com Deus. Ah, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ande com Deus através da sua palavra. Ah, querido, eu quero terminar esse momento te convidando a você se apaixonar pelas Escrituras. Ah, eu te convido a você a ter uma experiência com as Escrituras como você nunca teve. Eu te convido a você dedicar tempo do seu coração para ler grandes porções das Escrituras. Eu quero que você olhe para as Escrituras e o veja como uma pérola de grande valor. E entra numa experiência em andar com Deus através das Escrituras. Como eu disse aqui domingo, o Spurgeon falou de John Bunyan: fúrio em qualquer parte do seu corpo, e o seu sangue será biblino, porque ele está tomado pela palavra.
Nós queremos enfrentar o caos, mas nos falta andar com Deus pelas Escrituras. Quero te dar alguns conselhos. Quero te dar um conselho para você enfrentar suas noites de insônia. O dia em que você sofrer de insônia por algum motivo, não vá assistir televisão, não vá para as redes sociais, não vá ficar pensando, porque quando a gente fica sem dormir, a gente pensa nos céus e na terra, sim ou não? Te dar um conselho. Vai ler as Escrituras. Leia os Salmos. Leia os Salmos. Passa a noite lendo os Salmos. Vai enchendo a sua alma da palavra. Vai enchendo o seu coração das Escrituras. Ganhe tempo meditando nas Escrituras. Eu achei fantástico a história de um irmão que disse para mim: pastor, depois que eu ouvi o senhor falar isso, eu tomei uma posição. Eu estou com a Bíblia o tempo todo. Antigamente eu ia para o banheiro fazer o número 2, eu levava o celular. Agora eu estou levando a Bíblia. Vou ler a Bíblia em todo lugar que eu tiver. A gente precisa andar com Deus através das Escrituras. Queridos, há muita coisa que Deus quer comunicar com você através da palavra do Senhor. Os nossos filhos precisam crescer vendo pais apaixonados pelas Escrituras. Os nossos filhos precisam crescer olhando para os seus pais, para as suas mães, e ver os seus olhos brilhando à face da palavra do Senhor. Homens que olham pela palavra do Senhor e vivem um quebrantamento, porque é um amor, é uma paixão. Deus te chama a ser mais bibliocêntrico. A Deus te chama a você ter experiência com as Escrituras além do que você tem vivido hoje e agora. Ande com Deus. Leia as Escrituras. Apaixone pelas Escrituras. Não aceite ninguém contar piada que envolve as Escrituras. Ela é a palavra de Deus. Nunca coloque a sua Bíblia no chão. Ela é a palavra de Deus. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, para que você não peque contra o Senhor Jesus nosso Senhor. Guarde as Escrituras. Preserve as Escrituras. Ore pelos pregadores. Chore nas Escrituras. A história conta que um dia Lutero entra para o seu quarto. Passou um dia e ele não saiu. Passou 2 dias e ele não saiu. 3 dias eles arrombaram a porta, pensando que ele tinha tido um piripaque, tinha morrido. E quando eles quebram a porta, lá estava Lutero, tomado de lágrimas no chão. E eles perguntavam: o que está acontecendo? Você está passando mal? Ele dizia: não, eu estou conhecendo o Senhor. E o pastor do Salmo 23 tem experiência com as Escrituras, para que quando o diabo se levantar, a palavra esteja nos seus lábios. Quando Jesus disse para o diabo: está escrito, está escrito, está escrito, e o diabo foi vencido pelo poder da palavra. Seja bíblico, ande com Deus através das Escrituras.